Pessoal, nesse editorial nós vamos falar sobre assuntos que já estiveram, sabe, em alta nos noticiários, mas ultimamente ficou meio esquecido, mas está voltando à tona. Vamos começar falando de um assunto que estremeceu o Brasil, que fez todo mundo ficar de olho no que estava acontecendo. Mas hoje fala-se pouco. Pois é, eu estou falando do Elon Musk. O Elon Musk voltou à pauta dos noticiários. Segundo a matéria do Metrópolis, Igor Gadelha, principal comissão da Câmara, vota nessa terça convite para ouvir Elon Musk. Pois é, uma comissão já tinha feito o convite ao Elon Musk e ele falou que participaria. A Comissão de Segurança Pública. A Comissão de Segurança Pública atuou de forma inicial, ou seja, foi a primeira a fazer o convite ao Elon Musk. Entretanto, lá das várias comissões que existem na Câmara dos Deputados, existe uma que é mais importante, que é a mais poderosa de todas as comissões, vamos dizer assim, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então foi essa agora que resolveu colocar em votação hoje, e eu vou trazer o resultado para vocês depois, a oitiva do Elon Musk lá na comissão. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é Caroline de Toni, da Câmara dos Deputados, pautou para terça-feira um pedido de convite para ouvir o empresário Elon Musk no colegiado. O convite está incluído no requerimento apresentado pelo deputado José Medeiros, que é do PL do Mato Grosso, para realizar uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre as denúncias feitas por Musk contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A sugestão de Medeiros é que a comissão ouça Musk de maneira virtual. O empresário não teria demonstrado interesse em participar presencialmente, sobretudo por temer ser alvo de decisões do Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Abre aspas. Dessart requer que seja convidado a comparecer em reunião de audiência pública por meio virtual, em data a ser agendada, o senhor Elon Reeve Musk, dono da rede social, cuja trama de censuras foi amplamente detectada e pode vir à tona, diz Medeiros no requerimento. A grande verdade é que o ingresso do Elon Musk nessa trama, como diz aqui o deputado, fez um verdadeiro reboliço, fez com que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, inclusive mudasse a sua postura, de certa forma, no jeito de agir, ou seja, colocou o pé no freio, diminuiu os embates com o bolsonarismo. Então, agora, o que a gente percebe é que os deputados da oposição, eles não querem deixar o assunto esfriar aqui no Brasil. Eles querem continuar levantando essa bandeira do ataque à liberdade de expressão no Brasil, reacendendo esse debate com o Elon Musk. Segundo assunto esquecido, e que se fosse com Bolsonaro não seria esquecido de jeito nenhum. Vamos falar de pessoas que estão morrendo por falta de cuidado. E não é pandemia que eu estou falando. Eu estou falando da dengue. Dengue. Brasil ultrapassa 5 milhões de casos e bate novo recorde. Pois é, pessoal. Assunto que já não está tanto na mídia mais. Mas olha só a situação do Brasil. Uma doença que outrora já tinha sido controlada e agora na gestão Lula volta e bate recordes, recordes negativos, recordes do mal aí para a população brasileira. Os números da dengue não param de crescer. O Brasil alcançou ontem, segunda-feira, a marca de 5 milhões e 100 mil casos prováveis de dengue em 2024. A informação consta na mais recente atualização do painel de monitoramento da arbovirose, abastecido com base de dados do Ministério da Saúde. No total, são 2.827 mortos pela doença. Esta é a maior quantidade de óbitos confirmados desde o início da série histórica no país em 2000, quando Lula ainda nem era presidente, Os números superam, inclusive, o recorde registrado em todo o ano de 2023, 1.094
mortes. Em relação ao número de casos, 2024 já supera 2 anos que haviam registrado a maior quantidade de infectados. Até então, 2015, com 1.688 diagnosticados, e 2023, com 1.641 infectados. Os números da dengue não param de crescer. O Brasil alcançou nesta segunda-feira a marca de 5 milhões e 100 casos prováveis de dengue. Pois é, pessoal. Não sei se vocês perceberam ou se vocês ouviram o silêncio eloquente da mídia, mas é recorde. Tanto no primeiro ano do Lula 3, 2023, quanto no segundo ano do Lula 3, né? Que é agora 2024. Recorde, recorde. E não sei se você percebeu, 2024 nós não chegamos nem na metade do ano. E já foi quase o dobro do que aconteceu em 2023. O fato é que se continuar nesse ritmo acelerado, vão ser muito, muito mais óbvios. E a imprensa não fala nada. De vez em quando, uma matéria pincelada igual a do Metrópolis aqui. Imagina se os casos de dengue ocorressem sobre a gestão Bolsonaro. Uma coisa é verdade, 2 pesos e 2 medidas para a imprensa, isso é inquestionável. Tem outro assunto, também foi alvo dos noticiários, bombou, só se falava nisso. E agora parece que há um interesse, assim, é só opinião, tá? É só sensação de que querem jogar para debaixo do tapete, jogar para debaixo dos panos e esconder um certo assunto. Sabe o que eu estou falando, não? O caso da suposta agressão ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A revista Oeste fez um editorial tratando desse tema. O segredo do aeroporto de Roma. Abre aspas. Caso de suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes e a seu filho completa 10 meses, sem desfecho. Afinal, o brasileiro tem ou não tem o direito de saber como é o vídeo do aeroporto de Roma. Afinal, o ministro Supremo Alexandre de Moraes afirmou categoricamente que ele foi agredido, o filho dele. Afinal, também houve uma devassa na imprensa na vida dessa família. Nós precisamos saber, afinal, se eles são criminosos mesmo ou se tem alguma coisa errada nessa história. E aí a revista Oeste lembrou bem. Será que esse caso não vai ter desfecho? Não vai ter final? Ou acabou o assunto? Parece que a coisa não foi do jeito que eles imaginavam e fica por isso mesmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes é hostilizado e tem filho agredido no aeroporto de Roma, afirmou uma grande emissora. Moraes é atacado na Itália, tem filho agredido e Polícia Federal abre inquérito, conclui uma revista. Ilustrações reconstituem violência contra Moraes e sua família, acrescentou um jornal. Em 14 de julho de 2023, essas manchetes tomaram conta dos principais veículos de comunicação do país. 10 meses depois, contudo, o caso que praticamente havia sido resolvido pela mídia logo no dia seguinte ao ocorrido, ainda não tem um desfecho, tampouco prazo para terminar. Parece, assim, só parece que o desfecho do vídeo não era bem o esperado. E aí, a própria imprensa, o próprio sistema blindou o assunto aqui para proteger a honra e a imagem do ministro envolvido. Porque a família quer que as imagens sejam expostas. A família, que é a suposta agressora, quer que as imagens sejam expostas. Ou seja, alguma coisa, né, faz com que essa imagem seja tão perigosa, mas tão perigosa, que seja colocado em sigilo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vamos falar da dança das cadeiras políticas? Pois é. Está acontecendo uma situação que envolve aí o Pablo Marçal. Você deve lembrar do Pablo Marçal, que foi candidato a presidente da República, depois
abriu mão da candidatura à presidência, foi candidato a deputado federal, ganhou, teve quase 300 mil votos. O STF, o TSE não autorizou o seu ingresso, né? O voto do eleitor não tem valor, não. Para que eu vou dar atenção a voto, né? Quase 300 mil votos, deixou o cara concorrer, deixou o cara ser eleito, o cara estava nas urnas, recebeu quase 300 mil votos, mas não, estava irregular. Não deixa ele ser eleito. Tá, acontece que agora ele ganhou notoriedade de novo. Por quê? Pela sua atuação lá junto ao Rio Grande do Sul. Cara, você pode falar que foi eleitoreira a medida dele, você pode falar o que quiser, mas vai lá e pergunta para as vítimas que foram socorridas, para as pessoas que receberam doação do Pablo Marçal, do Luciano Hang, entre outros, pergunta para eles se eles reclamam da medida eleitoreira do Pablo Marçal. E aí pergunta para eles também quantos políticos foram lá fazer o trabalho. E aí, dá uma olhada, não foi só ele, foi o Scooby, foi um monte, Nego Di, foi um monte que fez esse trabalho. Só que isso deu reflexo político, porque tem muita gente agora pressionando para que o PL não apoie o Ricardo Nunes. Apoie Pablo Marçal para prefeito de São Paulo. Pois é, matéria do O Antagonista. A ala do PL quer Pablo Marçal na disputa pela prefeitura de São Paulo. Na visão de alguns integrantes da sigla, o prefeito Ricardo Nunes tem menosprezado o apoio de Jair Bolsonaro. Isso é óbvio, né, gente? A gente sabe que o Ricardo Nunes é questão de oportunidade. Ele não é da ala da direita, né? Ele é bem centrão e muito menos da ala bolsonarista. Já o Pablo Marçal tem muito mais esse alinhamento em relação ao bolsonarismo e à ala da direita. Uma ala do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, tem defendido apoiar o nome do influenciador digital Pablo Marçal na disputa pela prefeitura de São Paulo. A informação é do jornal O Globo. Na visão de alguns integrantes da sigla, o prefeito Ricardo Nunes tem menosprezado o apoio de Jair Bolsonaro à candidatura do MDBista. O endosso a uma candidatura alternativa, conforme integrantes dessa ala, poderia ser visto pelo MDB como uma espécie de choque de realidade ao partido de Nunes. Além de apoiar Marçal, essa ala do PL também procurou representantes do União Brasil para tentar obter apoio a essa candidatura. Apesar disso, os intelectores do partido não ficaram animados com essa proposta da ala do PL. Pois é, o pessoal está querendo, né, uma ala do PL que tenha um candidato, sabe, plausível, capaz de disputar. O Pablo Marçal já demonstrou que ele é um sujeito capaz de alcançar votos. É um cara muito, muito preparado. Não pense, eu conheço pessoalmente o Pablo Marçal. Eu conheci pessoalmente o Pablo Marçal, inclusive durante o período eleitoral. Não pense que o cara não é preparado. O cara sabe o que fala, o cara sabe o que faz. É óbvio. Os memes aí que circulam na internet, a tentativa de ridicularizar o cara, é porque o sistema tem medo dele. Tá? O sistema, de certa forma, tem medo de que sim, possa ser aí um possível nome para a direita em cargos fortes, como governo, como prefeitura. E aí, esse reflexo aí, essa matéria já mostra isso aí, tá? Né? Que o Pablo Marçal é um oponente à altura. Mas vamos lá, dando continuidade a esse jogo das cadeiras aqui, olha só. Piano ao cair da tarde. Quem não quer que Tarcísio dispute com Lula? O Mário Sabino aqui, ele veio trazendo um organograma, um quadro aqui, mostrando, sabe, as chances reais do Tarcísio ser o candidato. Não adianta, porque o Tarcísio é o cara mais forte, e ao que depender do Mário Sabino, a gente já viu que ele quer isso também, né? Que o Tarcísio seja o candidato à presidência da República e que nomeie aí alguém para dar continuidade ao trabalho de São Paulo. Provavelmente o Derrite, né, pessoal? Vocês sabem disso. Que é o secretário de Segurança do Tarcísio, que está fazendo um trabalho espetacular. Acontece
que vai ter uma pressão muito grande para Tarcísio ser o candidato. Teve uma reunião com o Luciano Huck que diz muita coisa sobre isso. Só que tem gente que não quer o Tarcísio de jeito nenhum. Um deles é o Lula, por óbvio. Como disse uma matéria do próprio Mário Sabino, o Lula, que não governa nada, vai enfrentar o Tarcísio, que governa muito. Aí é muito difícil criar uma narrativa para derrubar o Tarcísio, né? Agora, outro ponto que a gente precisa discutir, levantar aqui, é o Kassab. Pois é, o Kassab, ele tinha se apagado na política. E aí ele acabou colando com o Tarcísio por causa do Republicanos na prefeitura. E ele sabe que se o Tarcísio sai do Republicanos, vai para o PL e encara ali a possibilidade de concorrer à presidência da República, o poder do Republicanos dentro do estado de São Paulo despenca. Então, o Kassab é um dos sujeitos, segundo o Mário Sabino, que, sabe, não vai, de jeito nenhum, deixar que o Tarcísio desista de concorrer a governo de estado e parta dessa aí para apelar para um cargo à presidência da República. Interessante um ponto da matéria. Ó. Nesse momento, há 2 personagens que não querem que Tarcísio de Freitas se lance à presidência daqui a 2 anos. Para além dos potenciais concorrentes, na mesma faixa de público, como Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Romeu Zema. A verdade é que o Caiado, o Ratinho e o Zema, que são as figuras mais, vamos dizer assim, proeminentes da política, né? Os governadores mais conhecidos, mais afamados da política por causa do alinhamento ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, estão só esperando uma definição do Tarcísio e Bolsonaro. De falar que vai ser o Tarcísio ou um outro nome. O Caiado quer, né? O Caiado quer tentar, mas só falta eles definirem. Pois é. Difícil, tá? Difícil não ser o Tarcísio, o candidato da direita. O Von Serrat pensa exatamente como eu. Eu sei que tem muita gente que tem na memória aí o seguinte entendimento. Ah, mas não adianta. Lula vai ganhar de novo. Vai acontecer igual nas eleições passadas. Vai acontecer da mesma forma. Vai ter aquela ajudinha, né? Que não se pode falar. Vai ter aquele socorro que não se pode falar. Então, não adianta nem vocês tentar ficar vislumbrando aí 2026. Pois é, não é bem assim que a banda toca, não. Para ter qualquer ajudinha, tem que ter uma narrativa, e essa narrativa tem que colar. E nada do que o Lula fez até agora, enquanto presidente, colou. Nenhuma das narrativas que ele tentou emplacar deu certo. A popularidade dele despenca o tempo todo. E aí, olha só o que o Von Serrat disse, e eu concordo, até porque o cara é um analista político de longa data. Olha só o que ele disse. O desembarque do União Brasil da base do governo deixou claro que Lula vai perder o apoio do Centrão. Eu já falei isso para vocês. A pressão por um nome para unir o entorno antes das municipais cresceu muito. Ou seja, já em 2024 há uma previsão de que o Centrão está deixando o Lula, vai abandonar, e o Lula não vai eleger prefeito nenhum para ajudar ele. Como o Republicanos estava em cima do muro, Tarcísio pesou a balança e sinalizou ao PL. Caiado, Zema, Ratinho esperam as definições de Tarcísio e Bolsonaro. Com os tucanos migrando para o PL e parte considerável do MDB entrando no jogo, o que vemos é a formação de um tsunami político que vai desabar o governo. Haverá outra grande manifestação antes das eleições municipais ainda. Pois é, eu penso exatamente como o Von Serrat. Vai vir um tsunami político anti-esquerda. E esse tsunami vai limpar a regra do jogo. Vai limpar. Ou seja, não adianta criar narrativa, não adianta falar que nós não vamos aceitar Tarcísio, não aceitamos Caiado, não aceitamos uma alternativa à direita. Não vai adiantar. É o que o povo quer, é o que vai ter pressão. E digo para vocês uma coisa, o Bolsonaro já está inelegível. Sabe? O povo não vai aceitar um Tarcísio inelegível.
ou um nome indicado por Bolsonaro inelegível. Isso vai ter pressão. Essa corda está esticando e uma hora essa corda pode arrebentar. E o TSE sabe disso. E o TSE vai pensar duas vezes antes de usar politicamente essa questão aí. E sabe, a gente vai estar acompanhando tudo isso, mas eu ainda tenho esperança que 2026, como disse o Von Serrat, vem um tsunami contra o PT. Todo mundo que era da base do PT já está virando as costas. O União já pulou fora. O Ciro Gomes, que representa parte do entendimento do PDT, já virou as costas para o Lula. Já está falando igual bolsonarista. Então, calma. Vai surgir um nome da direita. A pior coisa que o TSE fez foi deixar Bolsonaro inelegível. O Lula sabe disso. Ah, mas o Lula sabe disso. Por isso que há quem aposta aí que o o Lula vai articular para tentar concorrer com o Bolsonaro, né? Porque se for outro nome apoiado por Bolsonaro, toda a ala política vai se juntar nesse nome. É o que vocês estão vendo no próprio governo do Tarcísio. Até o MBL está apoiando o Tarcísio em São Paulo. O cara cooptou todo mundo, porque o cara é bom. Imagina como candidato a presidente. Não tem para ninguém. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Ó, daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Abraço.